Louvado seja Deus porque estamos aqui, amém? Louvado seja Deus por nossa vida, por nossa fé, nossa esperança, nossas raízes de criação, criados por Deus para propósitos muito especiais. Trabalhar para a igreja para mim é uma bênção, e trabalho já há mais de 3 décadas, mas sou bem novo, viu, irmãos? Iniciamos muito cedo e fomos muito abençoados trabalhando para a obra de Deus em vários ramos, mas a missão é uma só, o propósito é um só. Quando a gente reconhece as nossas origens, a gente tem certeza dos propósitos da nossa vida. Então, seja aqui, ali ou acolá, vamos sempre trabalhar pelo avanço do reino de Deus, abreviar a volta de Jesus e levar a igreja de Deus, seja ela aqui em Botafogo, seja lá no hospital, seja onde essa igreja estiver, para o encontro com Jesus. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um sábado, continue tendo um sábado muito abençoado. Nós vamos abrir a Bíblia agora e eu quero te convidar a receber as bênçãos de Deus ao abrir a palavra de Deus. Vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Essa parábola é muito conhecida, é uma das histórias lindas da Bíblia. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E eu desejo que Deus fale com você, abençoe a você. E talvez a mensagem de hoje vá alcançar muitas pessoas que não estão aqui agora. Já estiveram, cresceram na igreja, amaram essa igreja, se batizaram nesta igreja, mas por situações da vida não estão aqui. Então eu convido você a participar da mensagem dessa manhã e depois a compartilhar com alguém que você ama, alguém que precisa ser chacoalhado pela mensagem desses versos que nós vamos ler agora. Está com a Bíblia aberta? Sim? Então feche seus olhos, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos para adorar ao Senhor. Nós o reconhecemos como nosso Pai, o nosso Deus, nosso Criador. Jesus é nosso Salvador. O Espírito Santo, ó Deus, é nosso Consolador e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós, ó Deus, nos submetemos voluntariamente à Tua vontade. Que Teu Espírito tenha toda a liberdade para falar ao nosso coração. E, ó Deus, que esta mensagem alcance a todos, ó Deus, a quem o Senhor quer chamar, abençoar e salvar. E eu lhe peço que dirija a minha vida nesse momento, toque os meus lábios, ó Deus, que a minha vida não seja um impedimento à tua mensagem, e é confiado em Jesus que oramos e pedimos. Amém. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Um dos sonhos de um homem é ter filhos. Ter filhos é uma bênção, e por isso tenho 3. Quem não tem ainda,
Vai ser muito abençoado. A gente sonha com os filhos, é um dos sonhos, talvez que a maioria de nós tenha tido um dia ou ainda tenha esse sonho. E depois que nascem os filhos, a gente vive muitas emoções, né? A gente espera dormir a noite toda e a gente acorda de hora em hora, né? A gente ouve o chorinho e as sensibilidades da mãe estão tão grandes que ela ouve o que não ouvia antes. E ela corre, e ela socorre. Os pediatras que contem, não é? Cada novo bebê que nasce, os pediatras têm que dar novas orientações para a mamãe, os papais. Os filhos são diferentes, não é? Os meus filhos estão aqui na igreja. O Vitor Bruno dormia muito pouco e às vezes tinha que ir para o quarto, botava ele no bercinho. Quando ele estava dormindo, que eu ia saindo de fininho, que eu abria a porta, ele levantava os olhinhos. Eu tinha que voltar. Botava o meu colchão do lado do berço, enfiava a mão no berço e contava a história de Moisés, que acabava na besta do Apocalipse. Ia misturando, que eu já estava dormindo. Ele não dormia, eu dormia e ficava ali, né? Aí quando eu pensei, bom, aí a Milena, aí agora vai melhorar. Piorou, irmãos. Dormia menos ainda. Para ela dormir algumas vezes, depois de muitos esforços da mãe, eu tinha que sair de carro no bebezinho, conforto, e andar de carro, dar uma volta com ela. Aí ela dormia, isso tarde da noite, às vezes 1 da manhã. Trocava, como a minha esposa diz, a noite pelo dia. E quando as esperanças acabaram, veio o Mateus. E aí o Mateus, a mãe ficava com ele no colo para dormir. Ele não dormia. Aí descobrimos que ele gostava de dormir no berço. Era botar ele no berço e ele dormia. Vai entender, né, irmãos? E a gente vai aprendendo as diferenças, não é? Apesar de diferentes, e eles não pensam assim, os filhos sempre acham que a gente ama mais a um do que ao outro, né? Se eu perguntar para o Vitor Bruno, quem que a gente gosta, quem que gosta mais, e quem quer fazer? Mateus. Se perguntar para o Mateus, vai apontar o Vitor Bruno. Se perguntar a Milena, ela vai falar Vitor Bruno ou Mateus, Milena? Vitor Bruno. Mas são muitas emoções, a gente cresce, a gente aprende. Às vezes a gente se acha a ovelha branca e outro se acha a ovelha negra, né? Também tem isso como filhos. A verdade é que a gente ama os filhos igualmente. E eu amo meus 3 filhos igualmente, com todas as diferenças. Igualmente, digo, em toda a intensidade de amor. Mas cada um recebe esse amor diferente. Eles recepcionam o amor diferente. Eu tenho que comunicar de maneira diferente, porque são completamente diferentes os 3. Vocês já devem ter ouvido a frase assim: criei meus filhos iguaizinhos. Um saiu assim e o outro saiu, não foi eu quem disse, saiu assado, né? O que deu errado? Às vezes a gente pensa, né? Porque eu fiz tudo direitinho, a mesma igreja, a mesma escola, a mesma escolinha, desbravador e etc. Porque nós somos diferentes, criados por Deus de forma singular, diferentes. Esses 2 meninos da Bíblia eram diferentes. Os pais amavam muito os filhos, comunicavam esse amor. Os filhos não tinham dúvidas do amor do pai por aqueles meninos. Só que um era aquele modelo bonzinho. Chegava em casa e dizia assim: pai, estou muito triste. Por quê? Tirei uma nota baixa. Quanto foi, filho? Tirei 9,8. Era aquele menino que você fala assim: lave a louça. Ele fala assim: lavei, sequei e guardei. Escove os dentes. Escovei 2 vezes por precaução. Vamos para a escola. Já estou arrumado, papai. Os materiais na mão. Aquele menino que os diáconos diriam assim: esse é um menino de ouro. Menino bondoso, menino amável. Já o outro menino, aquele boletim colorido, predominantemente vermelho. Vai para o conselho de classe e ele diz assim: vamos passar para outra turma, que aqui já não dá mais.
Lave a louça, filho. Ele fala assim: já lavei ontem. Ontem foi seu irmão, hoje é você, então eu lavo a metade, ele a metade. Filho, vem fazer a tarefa, já vou. E procrastinava. Era aquele filho que jamais usaria um tênis conga. Lembram? Só os mais antigos aqui, né? Jamais usaria um tênis conga, jamais. Agora, para nós mais antigos, um que chute nem pensar. Queria alguma coisa de marca, alguma coisa que o representasse melhor. Queria ter uma marca estampada no peito para dizer quem ele era. Um menino que tinha o jeito dele, tinha as amizades dele, gostava de dormir até mais tarde, não arrumava a cama, mas o pai amava aquele menino. E aquele menino vivia assim, nessa alegria, e eles em casa, e até que um dia, ele cercado de amigos, ele ouviu de algumas ideias, e ele começou a vivenciar aquelas ideias, começou a pensar nas ideias de ser um empreendedor, fazer algo mais, conquistar mais, ganhar mais, e ele tinha tudo em casa. O pai cuidava dele, ele recebia a mesada dele, ele gastava, mas ele queria mais, ele achava que precisava de mais. E aquele menino chega em paz e fala assim: pai, eu ouvi que a metade dos bens me pertence. É isso mesmo, pai? Ele falou assim: olha, filho, quando eu morrer, metade dos bens é para você e metade para o seu irmão. Mas quando eu morrer, filho. E depois de um tempo ele volta e ele toca no assunto de novo. E influenciado por um sentimento de urgência, eu tenho que fazer, tem que ser agora, senão não vou conseguir, eu cuido da minha vida, eu sei o que é melhor para mim. Ele chega para o pai e fala: pai, eu quero a parte dos meus bens e quero agora, pai, eu quero viver, quero ser livre, pai, eu não aguento mais viver aqui na fazenda, eu não aguento mais ficar cuidando de animais, eu não nasci para isso, pai. Na realidade, pai, eu tenho que falar algumas coisas, eu me sinto preso aqui em casa, não tenho liberdade, aqui é a sua casa, eu quero ter a minha casa, fazer os meus horários, não quero que ninguém fique me vigiando, pai. Mas eu não te vigio, você vigia assim, pai. Tudo aqui tem que ser do seu jeito, tudo aqui é o Senhor que escolhe, a comida é o Senhor que escolhe, os horários, a gente faz o que o Senhor quer. Eu não nasci para isso, pai. Eu quero viver, e se demorar muito, pai, o tempo vai passar, e agora que eu estou jovem, que eu estou com força, que eu posso empreender, que eu posso vencer, pai, eu vou ser um grande administrador, e eu vou mostrar para o Senhor um dia, para o Senhor e para o meu irmão, que isso aqui não é vida, isso aqui não é lugar para viver. Eu vou voltar e vou buscar o Senhor. Imagine você como pai ouvindo isso do seu filho, da sua filha. Imagine, a ele que não ajudou a construir nada, estava ali só se beneficiando. Talvez você vai dizer: o que você ajudou a construir aqui? O que você ajudou a construir? Você não ajudou a construir nada, o dinheiro é meu, e você quer metade dos bens? Você está precisando é de trabalho, isso que você está precisando. Mas aquele pai, a Bíblia diz que o pai repartiu os haveres, repartiu os bens, deu para ele o dinheiro, com tristeza no coração. O pai deve ter aconselhado: mas filho, fique em casa, filho, por favor, filho, com quem você vai? Quem são esses amigos? Pai, para de me perguntar tudo, você quer me controlar o tempo todo, eu não aguento mais isso, esse é um dos motivos que eu quero ir embora. Tudo você quer saber, meu horário de sair, meu horário de voltar, com quem que eu vou, com quem que eu não vou. Chega, pai, eu cresci. E aquele pai reparte os bens, e era muito dinheiro. A ideia do texto é de que era um bom dinheiro. E a primeira coisa que aquele menino faz foi comprar um camelo 0 quilômetro. Era o carro da época, né, irmãos? Roda de liga leve, né? Ferradura de liga leve, né? E ele compra um camelo bonito e chega em casa, arruma as coisas, e o pai vendo aquela movimentação toda, arruma as coisas, põe a mochila nas costas e diz: pai, estou indo, mas eu volto para lhe buscar. O senhor vai ver, pai, pode esperar. Vou voltar para a gente ser feliz na cidade, pai, na cidade grande.
E aquele menino sai de casa e ele nem se preocupa em se despedir muito. Ele vai saindo, ele sai rua fora, o pai acompanha até o portão, o irmão mais velho de longe olhando aquela cena toda e pensando assim: vai quebrar a cara, não vai dar certo, conheço ele, vai se aproveitar do que é nosso, é isso aí. Mas o pai estava chorando, e o menino foi embora, dobrou na rua, e o pai ficou para trás, e ele foi para a cidade grande, e começou a viver as emoções de um jovem na cidade grande. Imagine a cena, ele chega e se hospeda no melhor hotel da cidade, não tinha para onde ir, tinha que ir para um hotel, e ele começa a gastar, ele começa a comprar coisas, ele começa a frequentar ambientes para fazer novos amigos, ele começa a gastar e pagar a conta para as pessoas que estavam ali. Pode deixar que eu pago. E alguém falava assim: olha, chegou um grande empreendedor aí, está pagando a conta. Chegava tarde da noite em casa, guardou o dinheiro no banco da época. As pessoas recepcionavam ele como se fosse um príncipe, porque o mundo é assim. Tinha muitos zeros no cheque dele, zeros à direita. Você vai ser bem recebido aqui, você é um cliente especial, não é assim? Você é um cartão black, você é um cartão ouro, você é um cartão por pontos, e querem te classificar sempre por alguns números que quantificam teoricamente quem você é e a importância que você tem. Só que Deus dá importância a quem você é, não ao que você tem. Mas o nosso mundo tem a ver com o que a gente tem, ou o que podem tirar da gente, de você. E ele guarda o dinheiro e vai gastando e bebe a noite inteira, namora, aproximam-se muitos amigos dele, amigos entre aspas, e ele vivia aquelas emoções dele: o melhor carro, a melhor roupa, o melhor tênis, melhor casa, vamos para minha casa de praia no final de semana, vamos nos meus carros, deixa que eu pago a conta. E iam, viviam uma vida frenética, dia e noite, sem compromisso com nada nem com ninguém. O pai em casa, sentava à mesa para comer, aquele filho mais velho, bondoso, estava com ele, preparava a mesa, se assentavam, e muitas vezes aquele pai chorava à mesa, em silêncio, sentindo a falta do filho mais novo. Às vezes passava em frente ao quarto, e o quarto do menino estava arrumadinho, o que era uma bagunça antigamente. E eu falei isso aqui no sermão só para contar um negócio do Mateus. Eu preguei um dia esse tema e falei isso aí. Ele chegou em casa e me perguntou assim: pai, o que o senhor prefere? O meu quarto arrumado ou eu em casa? Eu falei: trate de arrumar o seu quarto. Aquele pai sentia a falta do menino. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. As pessoas têm uma individualidade dada por Deus, características, dons, o sorriso, o olhar, o abraço, o aperto de mão, a simpatia que só você tem, do jeitinho que você é. Ele fazia muita falta em casa. O pai muitas vezes ia até o portão da casa e ficava olhando aquela rua fora na esperança de que o filho voltaria para casa. Muitas vezes aquele pai ficava pensando: como estará o meu filho? Onde estará o meu filho? Como é que ele está desenvolvendo a vida? Como é que ele está vivendo? Será que ele já está em casa? E as mães e os pais que estão aqui sabem: um filho está em casa, uma filha está fora. Enquanto ela não chega, a gente não dorme em paz. Você fica esperando os filhos chegarem em casa. Todos estão em casa? Estão em casa. 2 filhos estão em casa. Um filho saiu, meia-noite, não chegou. O coração do pai e da mãe estão esperando aquele filho chegar. Aquele menino continuava gastando dinheiro, continuava patrocinando as festinhas, já estava
se envolvendo com muitas coisas ilícitas à sua época. Não se lembrava de casa, não se lembrava. Perguntavam para ele, está tudo bem? Ele dizia assim, está tudo bem, está ótimo, porque alguns não sabem o que estão vivendo. Alguns pensam que estão bem quando estão mal. Alguns não conseguem ver o fundo do poço que já chegaram, mas continuam pensando que está tudo bem. Não é nem que não querem admitir, não conseguem ter a percepção de aonde estão e aonde chegaram. Estão longe, está difícil. É verdade que muitas vezes deita para dormir e não consegue dormir. Há um vazio no coração que começa a incomodar. Perguntas sem respostas. Sentimentos que não se acomodam. Às vezes um incômodo estranho, você está dirigindo e você não sabe que incômodo é aquele. O que está acontecendo? Está tudo bem, estou com emprego, estou com dinheiro. Porque alguma coisa está faltando. Que se liga com a sua origem, com quem você é de verdade, onde você cresceu, por quem você foi educado, por valores que foram inculcados no seu coração, que estão aí, são o alicerce da sua vida, e lutar ou andar ou ir na contramão deles, vai criar emoções difíceis para você. Há que se reconhecer quem você é, a sua essência. E aí você vai descobrir como caminhar hoje para onde você está indo. E aquele menino ia pagando, ia vivendo alucinadamente, desregradamente, encantado com as luzes da noite, com as belezas dos prazeres de 5 minutos, os prazeres instantâneos, as influências vazias, até que o dinheiro acabou. O dinheiro acabou, talvez alguém do banco entrou em contato com ele não tinha mais dinheiro, e ele agora começa o processo inverso, ele começa a juntar o que tinha, vender o que tinha, até que chega um momento que ele fica sem nada, acabou, porque o que o diabo dá, ele tira. Ele não sabia para onde ir, a quem procurar, o que fazer. E ele agora que não tinha nada, foi despejado da casa, ele agora começa a procurar os amigos, só que os amigos fechavam as portas para ele. Olha, eu estou aqui, e você sabe como é que é. Há pessoas que não vão te ajudar na hora que você mais precisar. Quando você adoecer, quando você estiver sem seu emprego, ou você precisar de uma ajuda crucial, você sabe que são poucos que você pode contar. E ele começou a procurar, a andar e a pedir, deixa eu ficar, não posso, a casa é pequena, olha, volte amanhã, depois, eu estou com fome. E ele começou a andar pelas ruas. E ele não tinha onde dormir, ele começa a dormir ao relento, no tempo. Ele deitava perto de um muro e era acordado pela luz do sol. Ele começou a não tomar banho. A barba já estava grande. O cheiro dele já era ruim. O aspecto dele já não era bom. E ele caminhava durante o dia, pedia o tempo todo, pelo amor de Deus, eu estou com fome, me dá alguma coisa para comer. E a Bíblia dá a impressão da história que ninguém lhe dava nada, as portas se fechavam, porque uma hora Deus deixará, ainda que num deserto de aflição, uma única porta para você se reencontrar com Ele. Portas precisam se fechar para alguns abrirem a porta da luz do Evangelho, se reencontrarem com a única porta que é a palavra de Deus. Enquanto muitas portas estão abertas, alguns continuam trilhando os caminhos da sua vontade pessoal. Eu sei, eu faço, eu escolho, eu entendo. Algumas portas precisam se fechar para a única porta às vezes se abrir diante de você. As portas se fechavam. Ele não conseguia nada, não conseguia se alimentar, e ele caminhava e dormia ao tempo, e até que uma hora ele arruma um emprego, e a Bíblia diz que era para ser porqueiro, cuidar de porcos. Você pode imaginar aquele menino, acostumado a boas coisas agora,
indo cuidar de porcos é pegar ou largar. E ele agora aceita e alguém já diz assim para ele: pega esse balde de restos de lavagem e já traga para alimentar os porcos. E ele pega aquele balde de restos de lavagem, imaginemos assim, e a Bíblia diz que ele desejou comer estes restos para se alimentar. O pecado deforma tanto as percepções humanas, o pecado deforma tanto a vida de um ser humano, ele começa a achar que lixo é comida. Ele começa a achar que aquilo que não presta e destrói é a razão da sua vida. Ele começa a beber pensando que ali ele vai encontrar refúgio e alívio quando ele será destruído. Ele começa a procurar nas drogas um alívio que ele não vai encontrar. Ele começa a procurar em relacionamentos não aprovados pela palavra de Deus a felicidade que ele nunca vai encontrar. Ele começa a viver coisas e emoções que são restos, não são pão, não trazem felicidade, não trazem alegria. O diabo, ele é especialista em inverter os papéis, em fazer parecer que coisas ruins são boas, fazer parecer que relacionamentos destrutivos e abusivos são bons. Quando você cresceu para viver os valores da palavra de Deus, vivendo um relacionamento saudável, de respeito, de amor, de carinho, você cantou aqui na igreja, você não vai se sentir feliz cantando aí no mundo, num palco, no meio da noite, 2 da manhã, para meia dúzia de pessoas ouvirem, esperando um sucesso inimaginável. Você é um cantor de Cristo, você é um coralista de Jesus, você é um desbravador, uma desbravadora. Foi aí que você plantou seus alicerces de vida, manter a consciência limpa, andar com reverência na casa de Deus, ter um cântico no coração, são seus valores, e fugir deles é autodestruir-se. Restos, e o inimigo tenta fazer você inverter os papéis e pensar que o que é o melhor é o pior. E aquele menino agora vai para o chiqueiro de porcos, e ele entra lá, os porcos estranhos, ele joga comida, a lama vem joelho acima, e ele convive ali com os porcos, porque o pecado deforma. Eu já falei, o pecado deforma, ele humilha, ele é grudento, ele é mal cheiroso, ele destrói. O pecado gruda e é difícil de sair. Por incrível que pareça, é difícil de sair. O hábito da vida em pecado, a pessoa até quer sair, mas não consegue sair, não consegue, não tem forças. Ela faz votos, ela pede, ela diz: eu vou sair, quando vê está bebendo de novo. Eu não vou mais experimentar, quando vê está de novo lá comprando. Eu não quero mais assistir esses vídeos, e aí no meio da noite está lá clicando lá naqueles links e vendo coisas que não deveria ocupar a sua mente. Não vou, escapei. Sabe quando você diz assim: ufa, escapei, não vou fazer de novo, e aí você está pegando coisas que não são suas. No meio da lama dos porcos, ele ali já parecia um porco, literalmente um porco. E lá, nesse momento, ele lembra do pai dele. Uma voz que diz assim: levanta daí e volta para sua casa. O seu pai vai lhe receber de braços abertos. O seu pai te ama. Aqui não é o seu lugar. Você não nasceu para viver no meio de um chiqueiro de porcos. Você tem valores. Você é um menino de Deus, uma moça de Deus, um homem de Deus. Você foi criado para pregar o evangelho. Volta para casa, levanta daí, volta para a igreja, reassume o seu lugar. Mas lá também, certamente, ele ouviu uma outra voz falando mais ou menos assim: quem você pensa que é para levantar daí e voltar para casa? Sempre que Deus fala, o diabo quer falar também. E ele fala para tentar destruir. Você é um impostor.
Você pegou um cheque, saiu de casa, agora vai voltar sem nada, de mãos abanando assim? Como é que vai ficar sua reputação? O que vão pensar de você? Você é um fracasso. Você é literalmente um fracassado, um zero à esquerda. Você deveria ter a coragem de tirar a sua vida e acabar com isso. Você só dá trabalho às pessoas. Seu pai e sua mãe não merecem isso que você vive. Você é uma farsa. Você é um ladrão. Você é uma prostituta, é isso que você é. Está se vendendo. O diabo, ele massacra, ele fala, ele grita, há gigantes gritando o tempo todo no ouvido, dizendo: você não merece, não vão lhe receber bem lá na igreja, você já se batizou 2 vezes, vai se batizar de novo mais uma vez? Pense bem, olha para a sua vida. E há pessoas que querem voltar, querem dar um passo de fé e de coragem, mas pensam assim: mas eu preciso resolver tanta coisa. O que você vai resolver? Me diga com sinceridade, o que você vai conseguir resolver sozinho, sozinha, para voltar para a igreja? É o diabo falando: fique aonde você está, não dê mais trabalho a ninguém, você não vai conseguir, você literalmente é um porco, você deveria isso aí, você merece, você cultivou, você fez, você pegou, foi você é o responsável, não saia daí, fique aí, você não vale nada, tire a sua vida. É assim que o diabo trabalha, é assim que o diabo fala, fazendo parecer que sua vida não tem solução, não tem escapatória. E ele usa uma frase para você que está em casa, você que vai ouvir. Ele usa uma frase implacável, que ecoa por gerações. E ele diz assim: você foi longe demais, não tem como voltar. Mas o Espírito Santo de Deus diz assim: ninguém foi tão longe que não possa voltar, amém? Ninguém foi tão longe que a graça de Deus não possa resgatar e levantar. Levante daí. Você não nasceu para ser um porco, ou estar no meio de um chiqueiro de porcos, ou estar aí pulando numa praia, num show. Você não nasceu para estar aí num motel escondido às altas horas da noite. Você tem valores. Deus ama você, volta para a igreja, sai daí, se levante, comece a caminhada. E ele se levanta e ele dá a voz, ele dá ouvidos à voz do Espírito de Deus. Ele dá a voz, ouvido à voz do Espírito de Deus, e ele se levanta: eu vou voltar para casa, vou ouvir o meu pai, eu vou para casa, eu vou encontrá-lo. E veja que quando ele sai, eu gosto muito de pensar nessa parte da história, ele sai e ele não vai procurar uma borracha no quintal para se tomar banho, se limpar, um sabonete, um sabão de coco, para tirar a sujeira do meio do chiqueiro que ele estava. Ele se levanta do jeito que ele estava e ele começa a caminhar de volta para casa, porque o começo é difícil, é verdade. Você ainda está todo sujo, ainda tem uma aparência estranha, uma aparência diferente, um mau cheiro. Às vezes alguns vêm e voltam ainda com um cheiro de cigarro, alguns ainda com o hálito do álcool, alguns ainda não conseguiram abandonar o vício das drogas ou o vício da pornografia, alguns ainda estão amarrados a uma paixão doentia de um relacionamento abusivo, mas se levantam e dão o primeiro passo, dizendo assim: Senhor, eu quero voltar, não tenho forças, não sei como vai ser, não sei como eu vou abandonar esse vício, mas eu quero voltar. E aquele menino levanta, ele começa a caminhada, e você tem que se levantar, tomar a decisão de voltar e dar o primeiro passo. Enquanto o primeiro passo não é dado, nada acontece. O diabo vai dar para você um saco de desculpas para você carregar e dizer: ainda não dá, eu tenho tantas coisas a resolver, eu ainda estou nesse relacionamento difícil, eu ainda trabalho nas horas do sábado, eu ainda tenho tantos defeitos, que é melhor eu sentar em cima desse saco de procrastinação e ficar aqui. Deus está te chamando hoje,
Deus está chacoalhando o seu coração e lhe convidando a voltar, se levantar. Jesus está estendendo a mão de graça para você e diz assim: levante-se, filho, e vamos recomeçar. Aquele menino começa a voltar para casa e no caminho de casa ninguém o reconheceu. Ninguém. Porque o mundo torna pessoas amáveis em pessoas rudes, pessoas bondosas em pessoas grosseiras muitas vezes. Às vezes o filho pródigo volta machucado, ferido, desconfiado, emocionalmente perturbado. Precisa de ajuda. Entrar por esse portão depois que saiu é difícil, Eu tenho certeza que alguns passam e se arrumam, vêm, passam em frente à igreja e muitos não têm coragem de entrar, voltam para casa. Receio de entrar, receio de dar mais um passo, e aquele menino vinha andando e ninguém o conhecia, mas ele conhecia o caminho de volta, sabia as ruas que levavam até a casa do pai. Sabe quando você está em casa, mãe, pai, e tem um filho que cresceu aqui por quem você está orando, e você está fazendo o pôr do sol com ele, e aí cada um vai falar um versinho da Bíblia, chega a vez dele, ou a vez dela, e ele meio sem jeito, ela meio envergonhada diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele lembra os versos da Bíblia que marcaram o seu coração. Às vezes ainda balbuciam algumas palavras de alguns hinos. Lembram dos JAs que vieram para a igreja. Lembram dos acampamentos de desbravadores que participaram. Ele vai passando, bate com a mão, ele vê uma pessoa que era um amigo de infância, bate com a mão para ele, mas a pessoa não o reconhece. Obrigado. Ele estava irreconhecível. Irreconhecível. Alguns tomam a decisão dentro da ambulância quando estão voltando de um acidente que aconteceu no meio da madrugada. Irreconhecíveis. Alguns é dentro do leito do hospital. Alguns nem podem mais ouvir dentro de uma consciência de expressão, de aceitação. Será que você vai precisar tomar sua decisão enquanto você estiver dentro de uma ambulância e a sirene tocando, e você pedindo a Deus para te levar com vida até o hospital? Será que você vai precisar tomar a sua decisão quando estiver sem emprego, passando por um deserto da vida? Ele vai chegando até a rua da casa, até que ele dobra na esquina e ele vê a rua longa da casa do pai dele. Quem estava lá do outro lado, no portão? Aquele senhorzinho de idade na portinhola da casa, olha de longe. Só que aquele senhor, aquele pai, mesmo filho rasgado, cabeludo, barbudo, maltrapilha, irreconhecível, o pai olha para ele de longe e o pai diz assim: é o meu filho, é o andar do meu filho. O pai que ensinou aquele menino a andar, foi o pai que botou aquele menino para andar de bicicleta, foi Deus quem criou você. É Deus quem conhece suas emoções. Deus moldou seu coração. Ele sabe o que você sente, como reage, e Ele é o único que pode te ajudar. É o andar do meu filho, é a altura do meu filho. E aquele homem sai correndo, porque quando Cristo vê uma reação, ainda que mínima, de voltar, de desejo de entregar o coração, Jesus corre para te encontrar e te abraçar e dar um afago para você. Você já caminhou, ele chegou até ali, o menino para de longe, vê o pai vindo correndo,
E aquele menino está esperando, ele fica estático, sem saber o que fazer. Porque muitos chegam aqui na igreja, não sabem o que fazer, sentam ali atrás e ficam esperando um aperto de mão. Esperando alguém dizer assim: que bom que você voltou. Estávamos sentindo a sua falta. Ninguém poderia ocupar o seu lugar aqui na igreja de Botafogo. Ninguém pode ocupar o lugar de ninguém. Aquele pai vai correndo e ele abraça o filho. E o filho que ensaiou um discurso humanista, humano, o filho escorrega por entre os braços do pai, agarra nas pernas do pai e diz: pai, eu fiz tudo errado, eu pequei, eu não devia ter saído de casa nunca, pai. Eu não tenho mais dinheiro, pai, eu estou sem dinheiro. Se você, como pai, tivesse ouvindo seu filho, se fosse eu ouvindo um dos meus filhos, dizendo para mim: eu não tenho dinheiro, pai, eu não devia ter feito isso, eu ia dizer: filho, chega, não precisa falar mais nada, levanta aqui, me abraça e está tudo bem, porque você voltou para casa. É só isso, está tudo bem, filho. Aquele pai tira o seu manto, ele vê que o filho está todo sujo, mas ele tira o casaco, põe em cima do filho. Ele dá um anel, símbolo de pertencimento, sandália, está dizendo assim: ó, eu visto você, eu cubro você, eu resolvo o que você não conseguiu resolver, não quero saber do dinheiro, não quero saber as suas histórias do passado todo, não precisa me contar, o importante é que você voltou. Você não precisa explicar tintim para ninguém, porque você está voltando. Você não precisa ter medo de voltar, porque Jesus está de braços abertos para te receber. Será que eu estou falando para alguém que está aqui, que precisa dar esse passo de coragem, de voltar para a sua essência? Quem você é, suas origens, para o que você foi formado, para o que você foi criado pelos seus pais, para ser uma bênção, para ser um pregador da palavra, para ser um homem de Deus, um desbravador que tem como lema: ir aonde Deus mandar. Será que Deus não está falando com você, chamando você a voltar? Você que vai assistir esse vídeo, está assistindo esse vídeo, você está percebendo que o nosso mundo está derretendo bem diante dos nossos olhos. Sinais e sinais da volta de Cristo. É tempo do fim, é hora de voltar. E ainda que não tivéssemos tantos sinais, não há garantia nenhuma de mais um dia de vida para você. Você tem agora, esse é o momento de você tomar a decisão de se levantar e começar a voltar, e Jesus vai abraçar você. Eu vou fazer um apelo para você. Vou fazer um apelo para alguns pais e algumas mães que também estão aqui, eu sei que estão orando pelos filhos. Mas antes eu quero contar para você uma história. Eu nasci em Itaboraí e cresci com a minha irmã e a minha prima. Crescemos juntos. O evangelho chegou na minha casa através da minha mãe. Minha irmã, com 2 meses de vida, foi desenganada pelos médicos. Minha mãe, que estava recebendo estudo bíblico, na sua inocência espiritual, falou assim: Deus, se o Senhor salvar minha filha, eu entro para essa igreja. Eu vou entender que é a igreja verdadeira. E de desenganada, minha irmã, de uma hora para outra, começou a reagir e voltou para casa no colo da minha mãe. Entramos para a igreja assim, eu com 1 ano e pouquinho, minha irmã com meses, e a Renata, minha prima, foi morar com a gente. E crescemos juntos, crescemos na igreja. Brincávamos no pátio da igreja. Frequentamos o desbravador juntos, as escolinhas também. Aos 12 anos de idade, a minha irmã saiu da igreja. Eu fiquei, e a minha prima voltou para a casa da mãe.
Nos separamos os três. Aos 16 anos eu fui para o IPAI, fui estudar e de lá comecei a trabalhar. Fui para o norte, para São Paulo. E um dia, eu já com 3 filhos, minha prima com 3 filhos, minha irmã com 1 filha, nos encontramos na casa da minha mãe. Tinha que ser lá. E ao nos encontrar, eu soube antes que minha prima estava com um câncer muito agressivo e que ela estava com dificuldades sérias. E minha mãe falou assim, ela vem, vai ficar pouco tempo, porque ela sente muitas dores. E ela veio. Rimos. O sorriso dela era inconfundível. Um sorrisão, sabe? E ela sorria, parecia que não tinha nada, estava tudo bem. Nós estudávamos na mesma escola e na mesma classe. Chegávamos até a matar aula juntos. Estou contando aqui, mas não contem para ninguém, por favor. E ela sorriu, apresentou as meninas, eu apresentei meus filhos. E chegou a hora dela ir embora. Ela falou assim, olha, eu já vou. Estou indo, preciso ir. E o Espírito Santo me falou assim, faça um apelo para ela. E eu, primo, hesitei. Eu não sou pastor para ela, eu sou primo. E aí hesitei. E ela foi arrumando as bolsas, as crianças ali, aquela coisa toda. E ela arrumando para sair, minha mãe falando. E o Espírito Santo falou assim, faz um apelo para ela. E eu envergonhado, minha irmã, minha mãe, meu pai, todo mundo ali, crescemos juntos. Não era um pastor para eles, era só um garoto. E ela foi saindo de casa. E o Espírito Santo assim, é a última vez que você vai vê-la. Faz um apelo para ela. Eu hesitei. Ela foi para o portão. Abriu o portão. Saiu com as meninas. Ficou do lado de fora do portão. Sorriu para mim. E o Espírito Santo faz um apelo para ela. E ela foi embora e eu não fiz um apelo para ela. O tempo passou. Eu estava trabalhando em São Paulo. E um dia eu viajei para a Argentina a trabalho. E eu lá, minha mãe me ligou. Falou, Alexandre, Renata entrou em coma no hospital. E eu pensei, e agora? Como é que vai ser? Sabe o que veio à minha mente? Você deveria ter feito o apelo para ela. E aí eu falei, mãe, faz o seguinte, por favor. A senhora vai lá no hospital. Vai até o hospital, mãe. Ela está em coma, mas ela está ouvindo. Ela vai ouvir, mãe. Ela conhece a sua voz. Vai lá, fala com ela. E fala para ela. Para ela aceitar a Jesus como Salvador da vida dela. Fala para ela que ela vai ouvir. Fala, por favor, mãe. Vai lá, faz isso. E minha mãe, que vai assistir, ela foi. E ela foi até o hospital. Falei, como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Falei, mãe, faz assim, assim, assim. Pega na mão dela, segura na mão dela e fala bem no ouvido dela. E minha mãe fez. Eu falei, talvez peça para ela apertar sua mão. Mas ela não apertou a mão da minha mãe. Minha mãe falou, fez o apelo. E Renata morreu. Sabe o que conforta o meu coração? Pensar que ainda inconsciente, ela relembrou a sua história, seus começos, tomou a decisão dela. E eu vou a reencontrar em breve. A Raquelzinha, que trabalhava aqui na escola de Botafogo, é filha dela. E nós cuidamos dela por alguns anos.
E muitas vezes eu falei: Raquel, eu não te conhecia, você era só uma bebezinha, mas o que eu cuido de você tem a ver com lá atrás. Eu quero fazer um apelo para você voltar para a igreja. Quero fazer um apelo para você tomar uma decisão de fé, de coragem. Esteja você aqui ou em casa, levante-se. Não permita mais viver nessa solidão, nesses sentimentos confusos, nesse vazio que te incomoda. Ele tem a ver com Jesus, que é o Salvador. É quem pode dar razão à sua existência, fazê-lo reencontrar-se consigo mesmo, consigo mesma, e avançar pela fé. Meu filho vai cantar. Cadê o Mateus? E é um chamado para você voltar. Se houver um filho pródigo aqui, eu sei que pode existir, e é difícil se levantar. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, e é para te comprometer mesmo. É para você ter o peso da decisão de estar voltando e voltar com tudo. Deus precisa de homens e mulheres nesse tempo do fim. Deus precisa de jovens, de garotos, de garotas, para acelerar pela fé e pregar o Evangelho. Mas por que Deus precisa de mim? Só Ele sabe, porque foi Ele quem te criou. Quero também fazer um apelo para mães e pais que estão orando por filhos que não estão aqui, mas que não podem, não aceitam, depois de tudo que fizeram, educaram, se doaram, se entregaram, ficar os vendo do lado de fora. Aonde você está? Quem é você? Qual é a sua história? Ao ouvir a música é para você se levantar e vir, principalmente aqueles que estão hesitando na sua decisão. Eu não sei quem você é, mas talvez haja um irmão da igreja, uma irmã da igreja que conheça muito bem a sua história. Por favor, irmão, por favor, irmã, pegue na mão desse rapaz, desse senhor, dessa senhora, e traz até aqui, para a gente consagrar a vida, começar a virar a página dessa história triste e difícil e caminhar pela fé. Deus te abençoe em nome de Jesus. É você que Deus está chamando. Deus está chamando, Jesus está chamando. Levante-se em nome de Jesus e vem para viver os melhores anos da sua vida. Há muitos filhos que têm tudo, não perderam tudo, sabe? Tem dinheiro, propriedades, uma titulação invejável, mas falta paz no coração. Eu quero dizer para alguns filhos que vão assistir: sua mãe ora por você todos os dias. Todos os dias. Eu tenho certeza disso. Seu pai ora por você. Na minha casa, minha irmã, ela começa a dar passos para voltar, mas precisa dar alguns passos a mais. E ela vai assistir. Minha vontade, Aninha, é batizar você. E eu espero que isso aconteça em breve. Deus está chamando pessoas, Deus está movendo corações, Deus está convidando para sair da onde você está, do jeito que você está, e começar a caminhada. Pela fé, eu digo que seus meninos, suas meninas voltarão antes do fechamento da porta da graça. Se você está pronto para voltar, dê essa alegria a Deus e à sua mãe, ao seu pai. Ele está orando por você, ela está orando por você.
Desde quando eu era pequeno, ouvi falar de um Deus que abriu o Mar Vermelho e lutava pelos seus. É por você que Ele está lutando. Vamos orar? Nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, de misericórdia. Nós estamos aqui à frente, ó Deus, porque nós avançamos pela fé até aqui. É difícil levantar e vir, ó Deus. Mas por pessoas que nós amamos, nós estamos dispostos a tudo. Que dirá o Senhor, que é nosso Pai maior, nosso Criador. Nós queremos forças, ó Deus, para voltar, para caminhar em direção a uma vida plena, feliz, de paz, sobre a direção e liderança do Teu Espírito. Pais e mães estão aqui à frente, ó Deus, intercedendo e representando os seus filhos, seja a Janaína e o Rafael, seja a Márcia, seja o Pedro, o Joaquim, a Maria, ó Deus. Eles cresceram na igreja, foram educados, foram dedicados, foram batizados, ó Deus, e nós intercedemos, ó Deus, com ousadia, com humildade, mas muita ousadia e coragem, pedindo que eles voltem, que o Teu Espírito os resgate em nome de Jesus, de onde eles estiverem e como estiverem. Faz tremer a terra, ó Deus, os alicerces da vida, se preciso for, para que eles voltem e entendam a razão da sua vida e o propósito do novo céu e nova terra. Há filhos afastados, ó Deus, que estão com o coração batendo mais forte agora. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor faça bater ainda mais forte. Que o Senhor chacoalhe as estruturas da vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta menina. E que eles, ó Deus, continuem caminhando com a firmeza do Teu poder, para nunca mais se separar, nunca mais sair, para vir como estão, para entregar um coração talvez podre, ó Deus, mas o Senhor tem poder para dar um coração novo. Então, ó Deus, faz essa mudança, faz essa transformação, lava os pecados, dá novo sentido, muda, ó Deus, os pensamentos, os desejos, as vontades, e dá, ó Deus, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, força para esse filho pródigo, essa filha pródiga, ó Deus, voltar definitivamente em nome de Jesus. Nós oramos pela fé, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregando esses homens e mulheres, moços e moças, filhos e filhas aos Teus cuidados, e que ainda que seja, ó Deus, um último ato de decisão, antes do fechamento da porta da graça, que esses filhos voltem, para nunca mais se separar. Nós oramos, ó Deus, confiantes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.